Olá, meu nome é Flávia. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto polêmico. Tô brincando, não é tão polêmico assim. Tarô. Vocês podem procurar pela internet, pelo Google, pelo YouTube sobre o tarô e vocês vão achar as mais diversas formas, os mais diversos conceitos sobre esse chamado jogo de adivinhação. Tarô é uma arte milenar. Mas aqui eu não vou falar sobre o tarô e toda a sua história. Eu vou falar sobre o tarô na minha história. Porque, como todos os tarólogos, a grande maioria, o tarô tem um significado completamente individual e pessoal e único. Para mim, o tarô veio de uma maneira inesperada. Eu, como toda virginiana clássica, cética de tudo no mundo, achava que, ok, você tem 78 cartas, onde você decora os significados e você põe esses significados numa mesa e lê para as outras pessoas o que está escrito ali. Isso não determina a minha vida, isso não lê o meu futuro, isso não lê o meu presente. Assim acreditava eu. Até que em um determinado período da minha vida, quando as coisas começaram a mudar, eu comecei a passar por grandes transformações. Eu sempre fui uma pessoa ligada à espiritualidade, mas de uma maneira muito científica. Entende? Muito eu preciso ver para crer e eu preciso ter confirmações científicas. Eu sempre acreditei em espiritualidade, sempre acreditei que a gente não está sozinho no mundo, no universo. Sempre acreditei em vidas em outros planetas, em um monte de coisa, tá? Só que tinham coisas que eu, sabe, não, eu preciso ver para crer. Chegou um momento da minha vida onde eu realmente comecei a ver para crer. E aí foi complicado, porque você se fixa, é o que eu falei no vídeo anterior, você se fixa em umas crenças e quando a vida precisa te mostrar a realidade e o caminho para onde você tem que ir, ela começa a te sacudir. E foi o que aconteceu comigo. E o que acontece comigo ainda, né? Não vamos dizer que eu já estou pronta porque eu estou longe disso. Mas o tarô ele surgiu tentando encurtar a história da seguinte maneira. Eu comecei a passar por uma transformação espiritual. Eu já tinha uma tendência, uma intuição muito alta, da qual eu negava porque eu não entendia muito bem. Normalmente, quando eu não a seguia, eu tinha problemas. Eu, desde criança, sempre recebi muitas mensagens por sonho, talvez por ser fechada. Era a forma como a fonte encontrava de se comunicar. Então, eu via muitas coisas nos sonhos, eu via muitas pessoas e muitas situações, desde criança. E, em determinado momento, as coisas começaram a aumentar e ficar mais fortes e mais amplas. E eu comecei a buscar respostas. Porque eu não só eu sou virginiana, mas eu sou ascendente em Sagitário e Lua em Gêmeos. Precisamos de resposta para tudo. Precisamos de explicação para tudo. E eu comecei a querer entender o porquê que eu estava passando por aquilo tudo. E eu queria entender a função daquilo na minha vida. Tudo eu queria entender. Peraí, parou? Não, tá gravando ainda. Tudo eu queria entender. Até que um belo dia eu decidi procurar um lugar espírita e comecei a frequentar esse lugar, porque eles estavam me dando respostas coerentes, que ainda tem isso.
Porque você às vezes vai num lugar, você não confia muito, você fica, hoje eu entendo que é minha intuição. Mas eu consegui encontrar boas respostas nesse lugar durante um determinado tempo. E lá, a entidade master do local, ao me conhecer, em determinado momento, porque ela esperou eu estar preparada, né? Porque também ela não podia chegar soltando a bomba, porque elas sentem como uma pessoa funciona, mas ela esperou eu estar mais à vontade com a situação, comigo mesma, e um belo dia ela soltou a bomba. Que era a seguinte: em muitas e muitas vidas, porque você é muito velha, você foi cartomante. Mesmo que você não fosse exclusivamente cartomante, você sempre foi cartomante. Você sempre foi um ser altamente intuitivo e capaz de ler as pessoas. Já estou mexendo, não consigo, gente. E aí eu fiquei assim, como assim? O que eu faço com isso? Para que serve isso? Ela falou, você faz o que você quiser, mas você é capaz de ler qualquer carta. Você faz com uma pessoa, gente. Qualquer baralho que você pegar, se você lê. Aí eu leio o quê? O que eu leio? O número da loteria? Eu quero ganhar na loteria. Sabe? Aí ela começa a olhar e leia. Eu falei, gente, meu Deus. Aí eu demorei muito, né? Larguei pra lá. Um belo dia, as coisas funcionam assim, gente. Um belo dia, eu tava passando por um lugar, passei por uma casa de produtos esotéricos e entrei. É como se alguém estivesse puxando você pra mão, tá? Entrei e vi um baralho cigano e peguei. Ele não tá aqui, mas a gente vai entrar nesses assuntos depois. Porque eu quero explicar pra vocês como eu leio as coisas. Peguei um baralho cigano, tá? Um Lenormand clássico. E falei, é esse. Vou levar. Levei pra minha casa, peguei e fiquei, ai gente, eu não sei ler isso, eu não sei ler isso, eu não sei de onde essa pessoa tirou isso. E vinha com um manual, né, que dizia o significado das cartas. E aí eu comecei a notar algo estranho, que era, quando eu vi uma imagem, não tinha coerência com aquela explicação. Aquela explicação que estava ali não significava a mesma coisa pra mim. Eu ficava assim, gente, mas isso não tem nada a ver. Isso pra mim é isso, isso e isso. Foi aí que eu entendi que eu era capaz de ler. Esse foi o... Então, hoje em dia, quando as pessoas perguntam por que eu uso tantos decks diferentes, porque eu leio tarot cigano, Lenormand, porque eu leio tarot de Marseille, porque eu leio cartomancia, porque as cartas para mim têm significados únicos. Elas são como espelhos daquilo que eu estou querendo ler, da mensagem que eu estou querendo receber. Então, quando eu comecei a fazer a leitura de tarô, eu comecei a fazer para as minhas amigas mais próximas, comecei a ver que elas, depois de algum tempo, elas voltavam e falavam assim, caramba, aquilo que você falou, porque era tudo na brincadeira, né? Eu mesma não tinha segurança nenhuma do que eu estava fazendo, então eu já ia meio que assim, vamos ver qual é, vamos fazer e vamos ver qual é. E aí as pessoas voltavam e falavam assim, caramba, lembra que você falou no tarô? Aconteceu. Eu ficava assim, não é possível. E eu fiquei assim anos, tá? Até eu levar aquilo, até eu acreditar que aquilo era possível. Nisso, eu fui passando pelos processos espirituais, passando pelas transformações, passando pelas mudanças e pelas coisas todas. Até então, esse momento, eu só lia o tarô cigano. Eu usava o mesmo baralho há anos. E até que um belo dia eu passei por uma transformação muito pesada no ano passado. Em algum momento eu vou voltar nessa história, porque é longa. Onde, resumidamente, eu tive
uma doença na visão e eu fiquei parcialmente cega. E eu perdi a visão de um olho e do outro eu enxergava parcial. E eu não conseguia enxergar, não podia enxergar nada, não podia levar uma vida normal. Eu fiquei sozinha dentro do apartamento um mês, porque o problema que eu estava era contagioso. E tudo que eu conseguia fazer era ouvir coisas, né, música, vídeos e dormir. Então, nesse período que eu passei um mês de olho fechado, mudou. A minha alquimia interna mudou. Entende? Então, quando eu voltei, quando eu me recuperei, e eu peguei o meu Lenormand clássico, eu já não entendia mais. E eu falava assim, por que eu não estou lendo? Por que eu não consigo ler? Eu não entendia mais aquilo. E aí eu recebi a seguinte mensagem de que eu deveria passar de fase. Passar de fase. Que eu deveria subir o nível. E fui atrás de um outro deck. De um tarô de Marseille. E aí começou a jornada que é onde eu estou agora, onde eu comecei a estudar o outro tipo de tarô e eu comecei a entender como eu realmente lia e como era a minha conexão com essa coisa do tarô e essa coisa da leitura. Então, basicamente, por que eu estou entrando nesse assunto do tarô? Porque é uma coisa que esporadicamente eu vou falar aqui, que se eu sentir vontade eu vou abrir carta pra gente. Eu ainda não sei se eu vou fazer como normalmente os canais do YouTube fazem, que fazem leituras mensais ou leituras separadas por signo, ou escolho um montinho, ou coisas do tipo. Eu vou deixar fluir, se eu sentir vontade eu vou fazer, se eu não sentir eu não vou fazer. Mas o tarô é base de muita coisa que eu faço hoje em dia. Eu trabalho com astrologia védica. Em determinado momento, o meu conhecimento de astrologia védica se misturou com tarô. Então, eu não só leio nas cartas o significado tradicional delas, mas eu leio o mapa das pessoas, os nakshatras das pessoas, eu leio as energias dos trânsitos planetários pelas cartas. Então é um negócio muito amplo, por isso que eu falo que de vez em quando eu vou vir num assunto, porque eu não leio tarô de forma tradicional. Para mim, se você falar assim, essa aqui é o julgamento. Isso aqui para mim significam 300.000 coisas, independente da situação, dependendo da situação. Entende? Não tem o mesmo significado nunca. Então, ó o corpo lendo a carta. Nossa, deixa eu trancar, gente, dá licença. É complicado. Então, gente, juro, eu tô assim, por que eu puxei essa carta? Tá vendo? Volta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada a isso que eu posso falar agora, porque a gente vai acabar voltando muito nesse assunto. Eu ainda não estou dando espaço para as pessoas para ter uma troca, tá? Os comentários estão abertos, mas ainda não estou entrando nessa de comenta aí, ou coisas do tipo, porque eu ainda estou querendo que as pessoas entendam o que eu vim fazer aqui. Eu ainda estou querendo que as pessoas se adaptem a mim, porque tudo relacionado à espiritualidade é uma questão de ressonância, tá? Tem gente que vai ter ressonância, tem gente que não vai ter. Eu não acho que ninguém tem que forçar, mas pelo contrário, quem não sente ressonância com absolutamente nada que eu falo, existem milhares de pessoas das quais vocês podem se conectar que não sejam eu. O importante é você se sentir bem com o que você está ouvindo. Não existe. Se você está se sentindo mal com o que você está ouvindo, alguma coisa está errada. Isso é uma coisa muito importante que vocês podem aprender sobre espiritualidade. Se você está se sentindo mal com o que você está ouvindo,
aquilo não é para você. Por mais que a coisa que seja uma verdade, você não se sente tão mal, porque a sua sensação é de que você já sabia. Entende? Se alguma coisa está disparando um gatilho em você que você não está se sentindo bem, não absorve porque aquilo ali não é para você. Porque muita coisa na internet é geral, é generalizado. Então, uma pessoa senta aqui e ela vai abrir um tarô, ela às vezes está captando a energia do vizinho dela que está ali na outra porta. Entende? Não é a sua. Às vezes a pessoa consegue fazer uma leitura coletiva e capta um número de pessoas com configurações parecidas e numa situação parecida. Às vezes ela está lendo, ela está captando a energia dela. Então, a leitura, as interpretações que você faz das coisas que você assiste na internet, você tem que ter muito cuidado, você tem que sentir, você tem que usar a sua intuição para você saber o que é para você e o que não é para você. Tá? Mas isso é uma coisa que também a gente vai falar bastante aqui. O que mais que eu posso falar sobre tarot? Bom, por enquanto é isso. Se eu sentir necessidade, eu volto e falo mais sobre isso. Eu estava falando que por enquanto eu não vou abrir espaço exatamente porque eu estou esperando um tempo. Eu vou dar um tempo e vou ver como vai ser a interatividade, tá? Exatamente porque eu quero que isso aqui tenha um senso de pessoas em ressonância com a mesma vibração. Vocês sabem como é complicado, como são complicados os ataques virtuais. Isso é algo que eu me protejo muito, não porque eu não quero lidar, mas porque eu acho desnecessário. Então, o que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer. Se eu precisar cortar comentários de todas as redes sociais, eu vou cortar. Eu protejo a minha energia demais, demais. Então, se eu sentir que a vibração está ficando estranha, que as pessoas estão comentando coisas que não são legais, eu começo a cortar. Então, basicamente é isso. Ainda não temos um senso de comunidade, mas se for encaminhado, se tivermos uma boa aceitação e tudo estiver encaminhado da melhor forma possível, eu vou começar a fazer coisas mais interativas, como lives, como... vamos fazer uma live de tarô. Vocês perguntam, eu vou abrindo para vocês, entendeu? Mas é o que eu falo, eu vou sentindo a vibração de como está a aceitação das pessoas, de como está essa troca aqui. Tá, gente? Então, basicamente é isso. Obrigada.